Bom, gente, bom dia, boa tarde. O nosso trabalho é composto por eu, Daniel, e pelo José Roberto, mais conhecido como Beto. O título do nosso trabalho é Esponjas como modelos para estudar a emergente complexidade dos animais, que é a tradução, né, do título do artigo que a gente utilizou. Esse artigo a gente encontrou no periódico chamado Current Opinion, Genetics and Development. A área de avaliação dele é de Ciências Biológicas 3 e estava classificado como A1. E esse artigo foi publicado em 2016, então é um tanto recente, né? Agora eu vou passar para o Beto para ele iniciar aí o nosso trabalho. Bom, gente, bom dia, boa tarde, tudo bem? Vou começar aqui dando uma pequena introdução. O estudo das esponjas, dos poríferos, pode esclarecer muitas coisas sobre a evolução dos animais. Mas por quê? Como animais tão simples poderiam ajudar? Como que um cérebro complexo, como por exemplo dos seres humanos, poderia ter evoluído de seres que nem ao menos sistema nervoso têm? As esponjas estão na base do cladograma dos metazoa, e isso por si só já seria uma razão importante para o estudo desses animais, considerando que eles seriam o começo da origem. Mas, além disso, as esponjas mostram combinações únicas de características relacionadas com as células eucarióticas primitivas, como por exemplo protozoários e outros animais. A última década teve uma melhoria nos recursos, técnicas, metodologias de sequenciamento genômico também, podendo ajudar inclusive na análise genética desses animais na comparação entre esses animais e outros. Pode passar, por favor, Daniel. Mesmo sem sistema nervoso, músculo ou sistema digestório, os poríferos ainda são metazoários. E existem certas evidências que mostram que as esponjas retêm morfologias e hábitos dos primeiros animais. Um exemplo é a similaridade com a filogenia, que culminou na aceitação de uma homologia entre o sistema de colarinho flagelar dos conoflagelados, esses protozoários, e os conócitos dos poríferos, que inclusive têm a mesma capacidade totipotente. Outro exemplo é a similaridade da presença de fibras do glicocálice em suas estruturas, tanto nos conoflagelados quanto nos poríferos. Ainda assim, o sistema de colarinho dos flagelados se difere um pouco entre os conoflagelados e os poríferos, mas isso é esperado ao julgar que se passaram adaptações diferentes por no mínimo 600 milhões de anos. Mesmo assim, a homologia entre os clanócitos e os clanoflagelados, na similaridade morfológica e funcional, ainda é a explicação mais parcimoniosa. Pode passar, por favor, Daniel. Haeckel, em outro exemplo, propôs que a similaridade entre esponjas, principalmente as calcárias, e os pólipos dos quinidários, que mostravam uma relação direta evolucionária entre a endoderme dos eumetazoa e a coanoderme das esponjas, assim como a ectoderme das eumetazoa e a pinacoderme das esponjas. Agora eu vou passar a palavra de novo para o Daniel. Bom, gente, para se aprofundar e compreender de uma melhor forma como que essa morfologia se dá, é necessário olhar para o genoma desses animais, porque analisando os genes, né, que conferem essas características, é possível observar uma relação direta entre essas estruturas. E por isso que a perspectiva genômica é tão importante. Um porífero chamado Phimedon queenslandica, que faz parte, né, do grande recife de corais lá perto da Austrália, teve o seu genoma codificado e muitos genes que fazem parte do genoma de eumetazoários foram encontrados neles, como por exemplo o TGF-beta, o domínio N-terminal do gene Hedgehog, que é um gene muito famoso, até apareceu em documentários, ao qual ele é responsável por separar, né, os dedos das nossas mãos. E, enfim, o nome do documentário é Meu Peixe Interior, é muito interessante para quem quiser ver, né? E também aparecem um grupo de genes que fazem parte do desenvolvimento deles, chamados WNT. Eles estão presentes tanto em poríferos e também nos outros eumetazoários. No entanto, aparecem poucos representantes nesses poríferos, o que mostra que a complexificação, né, desses genes vai aumentando de filo em filo, conforme a gente olha para filos cada vez mais próximos da nossa linhagem, certo? E isso corrobora com a ideia, né, de que os poríferos estão na base disso tudo, como, por exemplo, apenas 3 genes do grupo WNT estão presentes nesse porífero chamado Phimedon, enquanto aparecem 13 nos Homo sapiens e 19 no quinidário Nematostella.
Outra coisa que também corrobora com a ideia de que os poríferos estão na base disso tudo é o fato de que esses genes e fatores de transcrição eles só aparecem diversificados em maiores conjuntos, tendo representantes, né, quando a gente olha para o aparecimento de novas espécies de poríferos e surgimento de outros animais na história evolucionária, né, que corrobora com essa ideia mesmo de que a complexificação dos genes veio com a complexificação da morfologia. No entanto, existem algumas contradições quanto a isso, porque, por exemplo, alguns desses genes e fatores de transcrição que eu citei, eles são encontrados em um filo de protozoários chamado Filastéria, que ele é anterior ele é anterior aos conoflagelados, né? O nome dele está aí aparecendo na tela, um nome um pouco difícil. E pensava-se, né, que esses genes teriam surgido nos poríferos, e por isso teria uma relação direta dos poríferos com os metazoários. No entanto, isso não anula essa ideia, né, até porque esses estudos dizem respeito à expressão dos genes e não à identificação do gene em si. Então, esses genes podem ter sido inativados no pool gênico, né, no processo evolucionário, e depois reativados novamente. Né? Muito disso acontece, na verdade, ao que vamos ver posteriormente. Outro exemplo, né, que também poderia ser uma possível contradição, é a existência desse gene hedgehog em conoflagelados, né, os mais famosos que a gente conhece, do gênero Monocyga, espécie Brevicolis. E esse gene pensava-se, né, ter surgido entre os poríferos e os metazoários, né, um ancestral comum entre eles. No entanto, né, já existem nesses conoflagelados, o que, novamente, né, ainda não contradiz essa ideia, já que esses genes podem ser inativados e ativados, e por aí vai. Bom, como eu disse, né, tudo isso que eu falei sobre os conoflagelados e o filo Filastéria, isso mostra que os genes podem se perder de forma independente, né? E isso é mostrado até mesmo dentro das próprias esponjas, como, por exemplo, existe um gene que pensava, né, ter surgido entre os quinidários e os bilaterais. No entanto, ele aparece nas esponjas calcárias, que é o gene Parahox. No entanto, ele não é expresso, né, nas Demospond, né, representado aqui no trabalho pela Zanfimedon. E existem muitos genes e muitos genes mesmos que são reguladores do desenvolvimento dos metazoários e que eles já existiam nos poríferos, o que mostra que esses genes do desenvolvimento já existiam antes mesmo do desenvolvimento, o que é algo comum na evolução, né? Muitas estruturas, muitas vezes, surgem, genes, estruturas, comportamentos surgem devido a alguma função naquele determinado momento e depois de um tempo passa a ter outra função. Alguns exemplos bem conhecidos, por exemplo, é a pena das aves, né, que surgiu como meio de reter calor no corpo do organismo e depois de um tempo passou a servir para voar, né? Ou até mesmo a perna dos ancestrais terrestres das baleias, que depois de muito tempo não são mais pernas, né, hoje em dia, e servem somente para sustentar o peso dos seus órgãos. Bom, agora olhando para a embriologia desses animais mesmo, né, para o desenvolvimento deles, é possível identificar muitos genes que fazem parte da segregação dos folhetos germinativos nos metazoários, nos poríferos também, o que mostra mais uma evidência direta disso, né? E alguns desses genes são esses que estão expostos na tela, o FOXA, o GATA, o BRATURE, beta-catenina, BLIMP, OTX e o TCF. A maioria deles são famílias, não são necessariamente somente genes, né? Mas, enfim, eles estão relacionados ao desenvolvimento da endomesoderme no processo embrionário, certo? Agora, voltando para aquela afirmação de Haeckel, né, de que a coanoderme teria originado a endoderme, ou seja, a endoderme seria uma estrutura homóloga, né, da coanoderme. Para comprovar isso, a gente precisaria olhar para esses genes, né? Quais são os genes que fazem parte do desenvolvimento da coanoderme e quais são os genes que fazem parte da endomesoderme ou endoderme, né? E quando a gente olha para isso, né, para o genoma do codificado da esponja Anfimedon, que eu já apresentei nesse trabalho, a gente encontra uma correspondência. Por exemplo, no embrião dessa esponja, os genes beta-catenina e TCF aparecem na camada externa,
E a camada externa do embrião, inicialmente, é composta de coanócitos, né, que aos poucos vão se adentrando dentro do indivíduo e acabam formando a coanoderme, né, aquele processo todo. Isso corrobora, obviamente, né, com a ideia de que a coanoderme deu origem, sim, à endoderme, já que esses genes estão expressos em ambas as estruturas. Existem vários outros genes que fazem parte da formação dessas células, né, que compõem tanto a coanoderme quanto o mesoílo desses animais, que são os arqueócitos, né, que estão compostos de muitos arqueócitos. Como, por exemplo, na Demosponge, os arqueócitos apresentam a expressão do gene GATA, do gene PL10 e do gene PIWI. As larvas assim-assentadas, tanto de Demosponge quanto de esponjas calcárias, representadas aqui pela esponja do gênero Sicon, elas apresentam o gene GATA expresso nos conócitos dos seus arqueócitos, e as esponjas calcárias, elas são a que apresentam a maior expressão desses genes no desenvolvimento, né? Aí representada pela beta-catenina, TCF, Brachyury, GATA, VASA e PL10, né, que são expressos tanto em seus conócitos embrionários e tanto nos adultos. Eles não são muito expressos nas demosponde, o que mostra que eles podem ter sido inativados no pool gênico, na formação de novas espécies, né? E isso também não é uma contradição, né? Até porque, como eu já disse, esses genes podem ser ativados novamente, né? Devido a alguma mutação, alguma recombinação, enfim, todos aqueles processos que fazem parte da evolução. Agora, algo que acredito eu que seja o ponto mais crucial para provar a real relação entre todos esses animais, né, olhando para o desenvolvimento deles, é a presença dos genes da via de sinalização WNT. Como eu já havia dito, eles estão presentes em todos os animais, também nos poríferos, obviamente, mesmo tendo poucos representantes, né, como eu disse, só haviam 3 genes. No entanto, todos eles participam do mesmo processo em todos esses seres. Como, por exemplo, quando a gente olha para a fase larval da esponja Sicon, a gente vê que eles fazem parte da formação da região superior. Já quando a gente olha para os poríferos demosponge do gênero Amphimedon, a gente vê que eles fazem parte da formação do polo superior, como a gente pode ver pela imagem inferior esquerda, né? Essa coloração escura, ela é a expressão desses genes. Quando a gente olha para os bilaterais, a gente também vê a expressão desses genes na formação da região anterior deles. Essas fotos que eu utilizei foram tiradas de outro trabalho, na qual era uma aplicação, né, intensificada desses genes para ver qual era o efeito. E foi visto que o embrião, né, de sapos, no caso, acabava tendo um crescimento exagerado da região anterior, como pode ser visto nas imagens, o que mostra mais uma vez a relação direta. E por último, não menos importante, isso também aparece nos quinidários, né, na formação da região apical deles, o que acaba separando a região apical da boral. Na imagem a gente pode ver os genes WNT expressos, né, pela cor preta, de forma bem nítida. Agora eu passo o trabalho para o Beto, para ele concluir. Bom, gente, certas conclusões, então, podem ser feitas depois desse trabalho. Primeiramente, as vias de sinalização WNT suportam a ideia de que o eixo axial apical basal das esponjas é homólogo ao eixo axial oral-aboral dos quinidários, assim como o eixo anterior-posterior nos bilatérios. E com novas tecnologias, métodos de análise e afins, mais estruturas poderão ser comparadas dentro do reino animal e fora dele. Com essa sofisticação, espera-se que, inclusive, que em pesquisas futuras sejam identificados os genes relacionados a atividades sensomotoras, por exemplo. Outros genes importantes são os genes associados ao desenvolvimento da endoderme, que foram notados nesse trabalho que são mais antigos que aqueles associados à mesoderme e à ectoderme, contribuindo com a ideia de que a endoderme teria evoluído da coanoderme. Bom, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, obrigado aos professores, e é isso. Essas são as nossas referências.